Tá bom. Obrigado. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, né, um pouco, nessa primeira parte aqui, sobre o processo avaliativo, né? Eu tenho traduzido isso, pessoal, processo avaliativo, como avalização, né, seria metacognição na avaliação. Você pensar, você avaliar a avaliação, tá? Eu tenho chamado de avalização, né? Em inglês, o pessoal usa o termo assessment, né? Que é avaliar avaliar, escrever, avaliar a avaliação, tá? Assessment. E em português eu não encontrei, então eu estou traduzindo como, eu estou usando esse termo avalização, que é metacognição em cima da avaliação, tá bom? Então vamos lá. Então, o slide simples, ué, só tentar apagar porque sujou aqui. Deixa eu tentar ver se apaga isso aqui. Sujou no slide. Bom, paciência. Tá sujo mesmo. Então, então, a avaliação contínua, né, pessoal? Desculpa a caneta vermelha aqui. A avaliação contínua, né? A ideia, a premissa da avaliação contínua é que cada vez que se faz uma coisa na sala de aula, né? Qualquer coisa que se faça, ela vai receber um feedback. Então, por isso chama-se contínua, né? Então, logicamente, se tem sempre um plano, né? Se podem desligar os microfones, eu agradeço desligar os microfones, tá? Então, fazendo né? Então, na verdade, logicamente que se tem sempre uma premissa de uma atividade subsequente, né? Na aula onde o professor, na aula tradicional, onde o professor tem os temas, como essa aqui é uma aula tradicional, né? Então a gente vai falando das coisas. Então, se a gente não dá muita chance para o aluno ir perguntando ou interagindo, né? Então é mais fácil você controlar o passo seguinte. Num projeto, né? Como a gente tem metodologia de projetos aqui, que a gente está tratando, fica mais difícil o próximo passo. Então, por isso que o passo do projeto é dado pelo feedback que é dado, ou seja, dependendo do feedback que for dado na avaliação formativa contínua, o próximo passo depende do entendimento e da nuance que é dada no feedback, tá bom? Então, a cada passo que os alunos vão dando, né, você vai dando feedback. Qual é, diria assim, a melhor forma de acompanhar, né? Então, eu vou falar do meu caso, né? Eu, né, trabalhando com alunos assim de sexto ano, né? Tá? De sexto ano até oitavo ano, né? Nono algumas vezes, mas principalmente de sexto até oitavo, né? Eu acho que salas com 24, né? 25 alunos, dá para dar grupos de 5 feedbacks apropriados. 5 grupos, né? 6 grupos se for 24 alunos, tá? Com 4, né? Grupos menores é melhor, né? Grupos menores é melhor. Então, grupo de 2, eu acho que às vezes não funciona bem. Então, 3 para cima, né? Então, o, a capacidade de você interagir com os alunos, de você dando os feedbacks, de você enxergando cada um deles, de você conhecendo o que cada um está precisando, né? Então, a avalização, né, formativa, eu acho que cai muito bem, tá? Cai muito bem. Só que é um treino, precisa se testar várias coisas, né? Porque não é simples. Quanto tempo eu demorei, assim, para ser competente no que eu estou falando, né, pessoal? 7 anos, mais ou menos 7 anos. Talvez menos, 6, né? Mas 7 anos foi o tempo que eu demorei para ser competente nisso. Na USP, né, trabalhando com projetos também, na engenharia elétrica, né? Demorei 4, mais ou menos, mas eu já tinha treinado isso fora, né? Certo? Fora. Com ensino médio, né? Terceiro ano. Então, quando eu ajudava na USP com projetos, no ensino médio eles têm 16, 17 anos, né? Terceiro ano. E até pegamos de segundo ano também, mas sei lá, essa faixa de idade, 16, 15, 16, 17 ou 15, 16, tá? Então, eu já tinha treinado uns 3, 4 anos isso, né?
habilitado cada vez melhor, eu já era relativamente competente. Quando eu tive que fazer isso na USP, mais uns 4 anos eu me adaptei, né? Essa faixa etária de 19, 20 anos, tá? Então, e depois na Federal, né? Aqui na Federal, né? Que eu já estou desde 2010, junto com o meu, né, colega, professor Suyama, né? A gente entrou praticamente juntos. Eu demorei menos. Em 3 anos, eu acho que eu já peguei o jeitão do aluno da Federal, né? E me adaptei. Então, mas o feedback é formação contínua, né? Feedback formativo, né? Ele demora para você ajustar, principalmente, a distância que você tem dos alunos, tá? Então, na verdade, uma coisa é a distância e uma coisa é a abordagem com que você consegue chegar neles, tá? Então, não basta só você perceber a distância, você precisa conseguir a abordagem. No final da segunda aula, eu vou falar melhor sobre isso. Agora eu estou dando uma introdução, né? Mas no final da segunda aula, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Ok. Então, tendo alguma curiosidade, vocês vão colocando no chat, tá? E a gente vai tentando, dando feedback na medida da nossa possibilidade, tá? Então, um segundo ponto, né? Ué, não tá funcionando aqui. Por quê? Assim. Então, esse quadro aqui eu fiz uma adaptação das coisas que o PowerPoint tem, né? Mas, então, basicamente, que na avaliação formativa, a próxima atividade depende do que aconteceu na primeira. E a terceira depende do que aconteceu na segunda, e assim por diante. Mas pode ser que esse negócio aqui entre num ciclo que fique, né? Em vez de evoluir, ele fique rodando aqui? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Piaget fala isso, né? Piaget, inclusive, ele fala, né? No livro Estrutura das Cognitivas, né? Dos processos, o último livro que ele escreveu, ele fala que às vezes as coisas vão em melhor helicoidal, né? Helicoidal. Então, logicamente, ela pode ficar circulando embaixo, mas helicoidal ele vai subindo, como se fosse uma mola, né? Então as coisas vão indo, tá? Então vai evoluir no tempo, mas parece que ela volta na mesma coisa, tá? Então, eu vou dar um exemplo, né? Aqui, o professor Suyama conhece, né? A gente tem a professora que infelizmente vai se aposentar, ou se aposentou, a professora Denise. Ela era minha chefa lá na USP, né? E ela foi formada por um professor assim, ou talvez o primeiro ou o segundo professor titular da USP, né? Faleceu. Mas o professor Orsini, né? O professor Orsini, de circuitos elétricos, ele falava uma coisa muito forte, né? Ele falava assim, não importa falar a mesma coisa. Engenharia elétrica, hein? Não importa falar a mesma coisa. Você tem que saber como você está falando aquela mesma coisa, porque o aluno vai precisar daquilo em outro momento, de outra forma, né? De outra aplicação, de outra necessidade. Então, você fala a mesma coisa, né? Mas sabendo falar diferente para aquela necessidade, o aluno vai crescer. Eu acho muito... Sempre professor, eu fui estagiário do professor Orsini, né? Então, é muito interessante, né? Ele me falava várias coisas desse tipo também, mas não nesse nível aí, né? Mas ele falou para a professora Denise, ele formando a professora Denise, né? Ele falou assim, não importa que a gente fale as mesmas coisas para os alunos, desde que a gente não fale da mesma forma, tá? Então, a processo de formação contínua é uma arte de você ter o tom, né? E a profundidade adequada, né? Primeiro o tom e depois a profundidade adequada, tá? Às vezes para as mesmas coisas. Vamos lá. A próxima que eu vou comentar, né, que a gente já tem usado, inclusive, né, é a somativa, né? Toda vez que vocês vão entregando, os alunos vão entregando atividade, a gente sabe disso, né? A gente vai dizendo tá bom, tá ruim, a gente vai, entre aspas, fazendo uma composição de avaliação, né? Somativa. Vários critérios, várias atividades, faz uma redação, entra num fórum, né? Faz um Jamboard. Essa é uma avaliação, né? Uma avaliação somativa, tá? E nas escolas, eu acho que não tá mal, né? Você tirar uma nota. Você pondera, né? Você pondera e vai dando para cada componente, cada atividade que você vai fazendo, um peso maior, um peso menor, né? E chega numa nota, né? Tá bom? Então, quantas atividades você vai ter no curso aqui, para quem quer tirar o certificado cheio, né? Ou resolver tudo, serão 8 lições de casa, né?
e 8 atividades conjuntas, mas para o certificado basta 6, né? Vocês lembram, né? 80%, metade, perdão. 4 lição de casa, né? E 6 atividades conjuntas, certo? Então, isso é somativo, de alguma forma é somativo, tá bom? Eu quero saber como fazer o Jamboard. O professor Raimundo está falando aqui. Então, a gente hoje vai mexer um pouco no Jamboard, tá? Mas o Jamboard, né, professor? Eu acho que era melhor entrar num tipo de fórum com os alunos, os monitores, ou mesmo no fórum do WhatsApp do curso, né? E aí vai tirando, porque é uma coisa de... É igual usar caneta nanquim, né? Igual usar caneta nanquim. Nossa, caneta nanquim é um terror, né? É um terror. Graças a Deus, acho que ninguém mais precisa fazer, mas eu usei caneta nanquim, né? Então, no começo, você faz as coisas, dá tudo errado, borra sua mão, suja o papel vegetal, né? Estraga a pena, não sai nada, né? Mas depois você vai, né? Então, é igual usar caneta nanquim, tá? Não chega a ser uma pena, né? De caligrafia, né? Mas é uma caneta nanquim, tá bom? O Jamboard é por aí, né? Bom, então, eu fiz um breve introdução, né? A gente vai meditar um pouco nessas coisas. Mas eu queria introduzir uma coisa aqui, né? Que me chamou a atenção. Isso daqui veio de uma apresentação de um pessoal de ciência de dados, né? O que eu gosto do pessoal de ciência de dados, né? Primeiro, eles leem muito. Como eles lidam com muito dado, eles leem muito. Pode ser que eles não leiam tudo, né? Então ele começa a ler, e depois, né? Então, pode ser que ele leia assim meio superficialmente, meio Osborne, né? Meio negrito só, né? E taca o pau. Mas me chamou a atenção que um cientista de dados, ele fez um PowerPoint aí, né? Sobre dar aula, né? Dar aula para outros cientistas de dados. Mas eu gostei do comentário que ele fez, porque eu não tinha visto esse comentário. Eu já tinha lido de outra forma, mas o que eu vou apresentar foi basicamente um extrato modificado do que ele fez. Eu achei muito interessante o que ele escreveu aqui, os slides que ele fez, né? Que como é que você avalia, né? Qual o teu olhar para avaliar com habilidades tão diferentes que você está tentando desenvolver? E só lembrando, né, pessoal? Nossa função principal, né? Eu nunca desisti. Eu queria, desde já, é a pegada que eu queria finalizar o curso, né? Logicamente, vocês estão aqui, né? Já estamos com 47 participantes, né? Então, 48, talvez. Já mostra clara que ninguém está brincando, tá todo mundo, né? Na luta. Mas, às vezes, pode acontecer que a gente fala assim, nossa, agora não vai dar, né? Então, não desistam. Não desistam, tá? Não desistam, né? A coisa parece que não tem luz no fim do túnel, mas sempre tem uma luz no fim do túnel, tá? Então, mas vamos só ver esses slides agora para a gente refletir um pouco no que está acontecendo às vezes, né? O que pode estar acontecendo às vezes, tá? Então, vamos lá. O governo, ou a escola, ou o grupo de professores, sei lá, às vezes a gente se propõe coisas, ou nos propõe coisas, que nos deixam meio assim, bico de sinuca, assim, meio puxa, professor, tem muita coisa que eu não estou conseguindo lidar com elas, né? Pode acontecer. Então, o que a gente, em geral, se complica é que a gente tem que trabalhar muitas coisas diferentes e a gente não acaba sabendo como é que essas coisas diferentes estão indo, a gente está semeando, né? E onde que essa semente está caindo, tá bom? Então, a gente vai semeando sementes, não é que eu tenho só soja, só café, né? Só semente de laranja, não. Eu tenho que semear café, soja, grama, bambu, couve, feijão, arroz, né? E o terreno é só um, né? Então o rio é longe, sabe? Então eu tenho que semear várias sementes e eu não estou sabendo o que está acontecendo, onde que está caindo esse negócio aí, tá? Então quem faz essa comparação, metáfora de sala de aula como jardim, né? Concretamente jardim, é a Edith Stein, a minha psicóloga, né? Minha mentora, né?
E Sam, ela fala isso, né? Que a sala de aula é um jardim, né? A gente tem que, o professor tem que... é uma metáfora que eu acho adorável. Vou explicar melhor para vocês agora. Ela disse que a sala de aula é como um jardim, né? Ou uma florestinha, pequena florestinha. Então, ter em conta, né, professor, ele fala para professoras, tá, professoras, que no nosso quintal, nosso jardim, nossa florestinha, tem árvores, que são só árvores que vão dar sombra. Tem outras árvores que nem sombra dá, mas os passarinhos gostam, né? Olha só o que ela fala, os passarinhos gostam das árvores pequenas, né? As árvores com sombra, vem macaquinho, sei lá, vem outros bichos maiores, tal, né? E tem árvore que, inclusive, dá fruto. Olha que legal, ela fala, cara, tem árvores que dão fruto. Mas não se espantem se tiver cipó, se tiver mato, tem grama também, às vezes, né? Grama é bem cuidadinha, né? Mas tem cipó, né? Plantas que ficam lá, uma parece encaixada na outra, né? Sobrevivendo junto com a outra, né? Mas tem simbiose, né? Aí ela fala também de outras plantas que dão flores, né? Que parece que não fazem nada, mas embelezam o jardim. Ela fala isso, tá? E depois tem outras plantas que a gente parece que não dá muita bola para elas, mas elas têm a sua função, né? E aí ela fala, a coisa que eu mais acho interessante, depois dessa análise bem legal, ela fala assim, né? Professoras, né? Que eram só mulheres nessa época, as alunas dela. A gente tem que ter em conta que tem planta que precisa de mais sol. Tem planta que não precisa tanto de sol, inclusive ela gosta da sombra. Tem planta que precisa de mais água, porque inclusive ela fica bem do lado do córrego, onde a chuva bate mais. E tem planta que não gosta de muita água, né? E tem planta que parece que não vai vingar, né? Demora muito para brotar e você até esquece dela, mas depois quando ela brota, ela sobe e sobe e sobe e sobe muito, porque a raiz dela ficou muito profunda. Olha, pessoal, e ela falava do mato também. Parece que tem coisa que é mato. Sim, alguma coisa, se tiver demais, tem que cuidar. Mas até o mato tem a sua função, né? E recentemente, né, essa Nanda Apple, ela faz programinha, acho que no SPTV, ela fala da biodiversidade, que o mato tem a sua função também, né? Certo? Então, quadro verde, acho que chama, né? Então, ela fala que o mato tem a sua função, principalmente nas coisas naturais, né? Bom, tudo bem? O que eu queria só dizer, né, é que a gente precisa tomar cuidado ou expandir nosso olhar. Então, vamos lá. Então, a pessoa iniciante, né, conforme você vai desenvolvendo as atividades, dando a sua aula, ou eles vão até fazendo coisas, né, as coisas, aqui exemplo que foram tocados 6 assuntos, 6 conceitos, tá? O iniciante, ele pode até lembrar o que foi falado, né? E foi falado nessa ordem, assim, a ordem mental, né? Ordem de cognição, sequência lógica dos matemáticos, né? Falou A, falou B, falou C, falou D, o professor, né, explicou, deu vários exemplos, né? E e F. Mas o aluno não conseguiu ligar. Ele lembra do que foi falado, mas não consegue ligar. E às vezes ele faz ligações assim quebradas. Tá? Então ele faz ligação A com C, E com F. E aí? Que ele é iniciante. O iniciante, né? Aí a neurociência fala que como as sinapses, como são feitas as conexões da cognição, né? É um mistério, né? Então, acontece isso. De repente, bom, o professor muito zeloso, a professora muito zelosa, os alunos trabalhando bastante. Acontece isso. Os iniciantes são assim. Eles têm coisas isoladas, né? Isoladas, e liga esparsamente um com o outro. E não faz todas as conexões adequadas, tá bom? Tudo bem? Isso é muito comum, muito comum, muito comum. Aí, por sorte, temos muitas vezes nas salas, né, nos nossos ambientes educacionais, alunos estudiosos. O que são os alunos estudiosos? Não são aqueles que são brilhantes, são estudiosos. Né? Então, você vai falando as coisas, você vai dando as atividades, você vai dando feedback e tal, e eles vão ligando, né? E é muito legal. O aluno estudioso, ele chega lá, porque ele estuda, né? Então,
São Tomás de Aquino é que fala isso, né? Que a verdade é um bem árduo e é preciso buscá-lo. Se ele vai buscando, ele chega lá. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter fé nisso, né? Se o aluno estuda, ele chega lá, né? Então, ele faz a ligação, pode ser que até tenha perdido a hora, mas ele faz a ligação do A com B, B com C, e vai ligando um depois do outro, tá? E se você, professor, eu não entendi. Não, então, você estava onde? Eu estava no D. Então, vai para o E, né? Antes de ir pra... Então, aí ele segue o que você fala, né? Esse é o sonho dos professores. Em geral, o professor gosta do aluno estudioso, porque ele segue a linha, né? E vai fazendo as conexões devidas, tá? E tira nota boa. Tira nota boa. Então, e ele consegue fazer as ligações, né? E ele vai bem nas avaliações, porque ele faz... Não é Piaget que, né, comentava da... aprender a estabelecer relação entre conceitos, né? Então, aprendizagem, entre aspas, quase significativa, né? Então, a relação boa tem que ser ida e volta. Então, se o aluno consegue ir e voltar, né? Tá? Então, aí você tem a simetria, lembra? A reciprocidade, perdão, né? Então, ele vai de A para B, e depois de B para A. Então, aqui no quadro não está bem, mas poderia... o aluno estudioso, ele, pelo menos, ele faz o caminho direto. O caminho reverso pode ser que ele tenha dificuldade, mas ele liga os pontos, né? Liga os pontos e chega no arco-íris. Ele ganha o pote de ouro, tá? Ok? Porém, né? Tomar cuidado, pessoal. Tomar cuidado, não. A gente também tem o seguinte aluno, que é o aluno competente. Eu diria até que ele é o mais competente, e conforme você chega nele, ele fica mais competente. Ele já é competente, ele se esforça, ou ele vai estabelecendo coisas, e ele chega a ser mais competente ainda, inclusive mais do que você em muitas coisas. Por quê? Porque ele é mais competente. Ok, vamos lá. Competente mais, né? Então, o que é o aluno competente mais? Que no mercado de trabalho se chama de experts, né? É aquele que faz conexões por ele mesmo. Olha que legal isso que eu estou falando, pessoal, né? Que legal. Esse é o sonho de consumo de orientadores de pesquisa, sabe? Trabalho de graduação, o aluno que faz, né? Ou até projetos, se você quer um projeto super avançado, né? É esse aluno aqui, né? Por quê? Porque ele faz ligações por ele mesmo. O professor explica o A com B, e ele já está fazendo A com D, já está ligando o A com D, né? Por ele mesmo, né? E aí você está um pouco indo lá, voltando, e ele já chegou no F, está voltando para o professor, mas e aquele negócio lá no... Aí você fala, cara, me espera um pouquinho aqui, né? Então, ótimo, ótimo, né? Acho ótimo, não. Se a gente tem esse olhar aberto, né? Facilmente a gente pega esses três tipos. Na verdade, eu acho que sempre tem os três tipos, sempre, sempre. O problema é a habilidade que você está trabalhando. Você não consegue na mesma habilidade, né? Ser sempre um tipo de habilidade, achar esse quadro, né? Esse spread aqui, né? Esse espalhamento aqui, tá? Mas se você vai mudando as habilidades, você vai encontrando, né? O aluno que era competente sei lá, em desenho, quando ele é matemática, ele vira um iniciante. E ao contrário, o aluno que era em matemática, um competente mais, em desenho ele é iniciante. E etc. Você vai mudando as habilidades, né? E esse espalhamento vai variando, né? Vai variando. Isso é um papo de academia, mas eu vou falar, né? O professor Sacani, né, é vice-reitor do ITA, né? O ITA, não sei se vocês conhecem. Todos conhecem, lógico, a faculdade lá da Aeronáutica em São José dos Campos, né? Mas ele é vice-reitor, né? Ou ele era, né? Até faz 3 anos, acho que mudou. Mas ele foi diretor da faculdade, né, de engenharia e tal, e ele falava assim, né? Que todo lugar você encontra spread, inclusive no ITA. Spread é esse espalhamento aqui, tá? Então, na verdade, ele falava um termo mais técnico. Em todo lugar, sempre você vai encontrar gaussiano. Sempre, né? Sempre. O que é a gaussiano, né? Aquele pessoal que está na rabeira, o quartil de baixo, os iniciantes, né? E o quartil de cima, os competentes, e a média. Ou, no caso do ITA, a média o estudioso é a maioria. Ninguém entra no ITA se o cara não é estudioso, né? Então, o sonho de vários professores é que a gente tenha uma sala mais estudiosa. Mas eu quero lançar o desafio para vocês, né? Quero lançar o desafio para vocês, se não é falta de a gente escolher a habilidade para encaixar
perfil estudioso dos alunos, porque eles existem. O problema é que a gente não teve a competência para achar a habilidade que faz isso. Se o professor Sacani falava isso do ITA, sempre há uma gaussiana, então sempre há uma média importante de gente estudiosa. Sempre. O problema é que eu tenho que achar a habilidade, eu tenho que ser competente para achar essa habilidade. Qual habilidade? Aquelas que a BNCC sugere, tá? Ah, mas é possível fazer assim no nosso tempo, com a sala de aula que a gente tem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, tá? Mas impossível não é, não. Eu diria para vocês que é uma tarefa árdua, né? Então, todos aqui, o que eu gostaria que a gente se animasse? A ser estudiosos, tá? Pode ser que eu seja, muitos estejamos iniciantes aqui. Pode ser que muitos estejamos iniciantes, né? E meu pause não está chegando lá, mas tudo bem. Então, eu estou tentando botar aqui no quadro dos iniciantes, tá? E minhas coisas esparsas. Mas com a nossa ajuda dos outros, dos colegas, os monitores estão aqui, vai continuar o curso com Arduino, né? E eu vou dar meu Telegram no final da segunda aula, tá? Então, a gente vai interagindo. Gostaria muito, gostaria muito que a gente crescesse para o nível estudioso, né? Para quê? Para a gente fazer as conexões necessárias, né? Conexões necessárias para poder avançar para em algum lugar eu ser competente mais, depois mais. Né? Eu acho que não tem jeito de fazer um pulo do gato, né? Não tem. O pulo do gato, pessoal, só com uma brincadeira, né? Esse pulo do gato existe, tá? O pulo do gato existe, né? Então, às vezes você tá lá e você tem que dar um pulo. O pulo do gato é aquele que você vai fazer um salto, né? Que a queda machuca. Mas o salto é mais alto do que você pulou. Mas você tem que pular e tem que dar tem que raspar na parede, tá? Você pula e tem que raspar com as garras na parede, né? Não precisa ser mulher gato, não. Então, pode ser homem, ó. Você vai lá, dá uma raspada lá e você atravessa, tá? Então, tem que fazer um esforço a mais do que o pulo, né? Então, mas o Vygotsky falou que com MKO é possível isso, tá? Mas então, como resumo do que eu queria desse slide, né? É que a gente sempre é possível chegar a ser competente e depois mais competente e se quiser mais competente mais. Quanto isso demora? O tempo. O tempo é o que vai dizer isso. Ou seja, não há mágica aqui, pessoal. Não há mágica, né? Então, se você não investe tempo, né? Você pode até ter habilidades, mas você não vai conseguir ser competente. E a competência só cresce se você reflete em cima do que você está fazendo. É o instrumento psicológico de Vygotsky, tá? Só se você reflete no que você está fazendo é que vira competente mais, depois competente mais. Tá bom? Mas o próprio competente dá para chegar, né? Dá para chegar, mas depois, para ser competente mais e competente mais, só com o instrumento psicológico de Vygotsky, tá? Então, aqui, pessoal, eu só queria dizer assim, né? Mesmo que a gente esteja como iniciante, né? Procuremos todos atingir o nível de estudioso, né? Que é dedicar um pouquinho de tempo, né? Dedicar um pouquinho de tempo, fechar os links que nos faltam, né? Que pelo menos para a gente conseguir juntar os conceitos básicos apresentados, tá? Se a gente consegue juntar os conceitos, depois a gente consegue ir e voltar, né? Vou do A para o D, vou do B para o F, vou do A para o F, daí, na medida do possível, eu vou fazendo outras conexões, né? Certo? Então, do C para o E, tá? Então, quando eu vou fazendo outras conexões, eu vou me tornando competente, tá? No sentido do Enem, da certificação por competência. O Enem é uma certificação por competências, mas, na verdade, da vida. Competência da vida de não professor, né? Digamos assim, de olhar as habilidades. O professor tem muito mais, né? Eu acho que, mas olhar as habilidades é preciso a gente ser competente, tá? Para olhar as habilidades é preciso ser competente e precisa, não basta ser estudioso, não basta ser prático, tem que ser competente. Mas eu sugiro para vocês que a gente pode ser mais competente, competente mais, dá para fazer. Precisa dedicar tempo, né? Então,
Eu vou falar assim para vocês. Eu vou falar assim para vocês, pessoal. Né, em 2000, em 96, quando eu peguei a LDB, e em 2000, quando eu fui para a Espanha, eu tinha um pouco de dúvida se as competências e as habilidades eram uma coisa viável. Eu voltei da Espanha, exatamente conhecendo Edith Stein, né? E, lógico, a capacitação que eu tive lá em Madrid, né? Então, não, aprendi muitas coisas importantes, muitas. Então, eu comecei tive coach, tive MKOs, tive vários MKOs, né? Então, aí eu trouxe para o Brasil, né? Depois, em 2004, mais ou menos, eu já tinha entendido o negócio. Então, demorou 8 anos, né? De 96 a 2004, me demorou 8 anos para as coisas, né? Aí, quando eu fiz um projeto com a Itália, né? E aí depois eu trabalhei com os italianos 6 anos, eu já sabia essa parte, então eu fui um projeto em outra linha. Mas a parte das aulas, como é que as coisas andavam, né? Eu digo para vocês, trabalhei nesse inteirinho com mais de 100 professores, né? Assim, meus professores, né? Alguns deixaram a instituição, tal, né? Mas é possível. É possível. Todo mundo que quis passar do nível iniciante para o nível competente, conseguiu. Ah, mas professor, e a pessoa consegue chegar a ser competente mais e competente mais? Aí depende do tempo que ela tem para e quer, né, dispensar. Mas que ela consegue ser competente, ela consegue. Tá? Ok? Mas o que a gente está falando aqui, pessoal, fiz uma meta-reflexão para a gente, né? Uma meta-cognição no caso das competências. Mas os alunos, a gente pega qualquer avaliação, vai ter esse spread, vai ter esse espalhamento aqui, tá? Vai ter os iniciantes, vai ter os estudiosos, quiçá uma boa habilidade encaixada, não é? O exemplo que eu dei foi o favo de colmeia, né? Quando você consegue propor de forma legal a habilidade, você já vai pegar a maioria como estudioso, porque as pessoas estão interessadas, tá? E vai pegar também o lado dos competentes mais, tá bom? E, pessoal, eu já falei isso, mas sempre falo, mas acho que eu falei nas aulas presenciais falei nas presenciais, mas eu vou repetir aqui, né? Reconhecidamente, isso aí tem várias pesquisas no mundo, né? E que falam que projetos pedagógicos, do jeito que a gente está falando, não, então, o jeito que a gente está falando de projeto pedagógico, com feedback formativo, etc., onde que eles funcionam mais, onde que eles são mais eficientes, nos dois lados opostos aqui, tá? Nos iniciantes e nos competentes mais. Olha que interessante. Olha que interessante. Projetos pedagógicos, tá? Do jeito que a gente está falando aqui, eles são muito mais eficazes e, na verdade, conseguem desenvolver muito mais os alunos iniciantes e os alunos competentes mais. Por quê, né? Porque os estudiosos se adaptam melhor ou têm mais facilidade de adaptar-se à aula tradicional. Porque a aula tradicional é isso, você fala A, depois fala B, exemplifica, dá um exercíciozinho, depois do C. Então, a aula, o percurso formativo linear, sequencial, favorece muito os estudantes normais, tá bom? E o projeto pedagógico robótico, como a gente vai fazer daqui a pouco, né? Pega muito bem mesmo, os iniciantes e os competentes mais ou mais, tá bom? Não sei se eu já tinha falado isso, mas não tinha mostrado essa análise que eu estou mostrando aqui, tá bom? Bom, então, alguns sintomas de quando o aluno está no nível iniciante. Só para, né? Eles faz as coisas só por fazer. Como ele não percebe as relações, como ele não faz a ligação das coisas, tudo quando ele está sozinho no C lá, né? Ele só faz o C e para. Porque ele não sabe como é que chega do D. Ele não sabe. Ele está isolado no meu quadro lá era o B, né? Ele está no B lá, está no B. E aí o professor fala, por que ele não foi para o C? Ele não sabe. Ele não sabe ir do B para o C. Ele está isolado lá. Então ele fez lá o B, não sabe por que fez, não sabe. Alguém mandou ele fazer alguma coisa, pediu para ele fazer alguma coisa, o professor deu um comando, ele fez, mas ele só fez e ficou lá, ficou esperando. Por quê? Porque ele não sabe sair, não sabe nem voltar para o A, nem para
para o C, tá? Ele ficou no B isolado lá, né? Depois, formula perguntas sem sentido e lógicas, né? É que a lógica, pessoal, a lógica, né? A lógica é A, B, C, D, E, F. Então, vai implicando e vai, né? Se a pessoa perdeu, como o aluno iniciante não consegue fazer a implicação, né, do A para o B, a progressão normal, né? Ele faz pergunta ilógica, né? Ilógica no sentido de, nossa, ele não entendeu mesmo. Mas não é que ele não entendeu o conceito A ou o conceito B. Ele não consegue ir do A para o B. Não consegue. Não pegou. Essa conexão está quebrada nele, né? No momento. Né? No momento está quebrado, tá? Então, mas não percam a esperança. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Então, por isso que parece que as perguntas são ilógicas. São ilógicas porque ele não tem o encadeamento, né? As proposições dele não se conectam. As coisas não se implicam, como se fala em matemática. Ele costuma usar os termos errados. Nossa, mas ele falou verbo, mas é um nome? Nossa, ele falou uma preposição, isso é um adjetivo. Então, todas as terminologias certas, né, são de quem sabe onde que se coloca, né? Se você Apple e pineapple, né? Certo? Então, entre o abacaxi e a maçã, mas, pô, por que é isso daí, né? Porque eu não sei da origem. Então, eu só decoro Apple e Pineapple, e para mim, abacaxi e maçã, né? Não, eu tô fazendo uma brincadeira, mas o que eu quero só dizer é que os termos são errados, porque eu não sei de onde vem. Eu não sei qual a finalidade do C cedilha, não sei a finalidade do SS, não sei a finalidade do CH. Para mim, tinha que ser tudo com X, né? A Xuxa que me ajuda aqui para fazer tudo com X, tá? Porque tá tudo bagunçado aí, né? Esse negócio aí tá tudo errado. O cara começa a errar, achar que tá tudo errado, né? Então, porque surfista, né? Legal, né? Então, ele usa linguagem de sinais, né? Ok. Depois, não consegue expressar o que é relevante na lição, lógico, porque, em geral, a lição, né? A lição, ela é relevante no item C. Então, A e B é na entrada. O C começa a nuclear. Às vezes, a lição chega relevante no E, né? Tá? Eu só peço, né, pessoal? Eu só peço, não. Reflita no que eu vou falar. Tem professores, tem muita gente que gosta de deixar o melhor para o fim. Não acho errado. Mas se a gente expõe no final só as coisas, pode ser que a pessoa chegue muito cansada, né? Muito cansada. Então, o cansaço é uma coisa que dificulta chegar em conclusões brios maiores, né? Você dá o pulo do gato quando você está lá no F, né? É difícil. Melhor dar o pulo do gato que está no C. Vamos voltar ao slide anterior, né? Melhor o pulo do gato está no C. Já acho do meu ponteiro, não está difícil se eu consigo um ponteiro melhor. Contador laser. Agora achei. Então, então melhor dar o pulo do gato no C. Ó, o pulo do gato aqui, pessoal. O pulo do gato está no C, né? Porque o C se conectou com tudo, né? Certo? O F também está bem conectado, mas o C está melhor. Você só não conectou com o F, né? Então, se a gente consegue fazer que o aluno se conecte mais aqui no meio da aula, está melhor. Se a gente deixa um esforço para chegar no final, né? Primeiro que alguns desconectam, a internet cai, né? Tô cansado, vou tomar café, né? Vou dormir e tal, né? Então é melhor chegar no C, nesse momento. Agora a gente já passou um pouquinho, tá? A gente já passou um pouquinho, mas o melhor é que a gente consiga dar uma força, né? E elementos para que o aluno faça mais conexões no meio, tá? No meio, e não no final da aula. Perda da autoconfiança. Olha que interessante, né? O aluno perde a autoconfiança. Quem perde a autoconfiança perde motivação, perde entusiasmo, perde interesse, perde muitas coisas, né? Ele começa a faltar na aula, começa a ver celular, começa a ver WhatsApp, começa a brincar, começa a conversar, né? Então, tudo porque ele perdeu a autoconfiança. Perdeu a autoconfiança, tá? É lógico, eu estou isolado numa ilha lá, né? Eu estou isolado numa ilha. Né? Então, Então, pessoal, eu quero sugerir, né, que a gente tente imitar os químicos.
tá? Que a gente consiga construir com os alunos mapas mentais ou algum modelo, né? Então, o que significa isso? Eu não sou químico, né? Tive aula na química, na USP tive aula na química e tal. Até dei aula de química aí na Federal, alguma coisa, tá? Mas eu não sou químico, né? Então, o modelo atômico das bolinhas, das cores, né? Dos isopores, é um modelo, é um mapa mental, né? Os átomos conectados, né? Não sei se é carbono aí, não sei que molécula que é essa, mas as cores e as ligações, né? De cor diferente, tá? Então, e as cores das bolinhas com átomos diferentes, isso representa a realidade? Não, a realidade é diferente. A realidade é diferente. A teoria atômica, a teoria química molecular, né? Moderna, explica bem diferente. Mas para o aluno, um mapa mentalzinho desse está ótimo, né? H2O, né? Hidrogênio, gás, CO2, né? Esses modelinhos simples, né? Haste, bolinha, ajuda muito. Ajuda muito. Então, a gente tem que conseguir que os alunos passem por um modelo mental sempre. E quão simples que eles possam usar. Esse modelo, né? Então, ele, como eu falei, ele é bem imperfeito, assim, no conhecimento atual, científico atual. Mas, olha, funciona, assim, para a vida de muita gente. Para a vida de muita gente funciona. E consequentemente para as aulas, né? A grande maioria das aulas funciona perfeitamente. Então, será que eu não consigo arranjar um mapa mental que encaixe para os alunos fazerem as conexões, né? Opa, então, o aluno fazer a conexão das mesmas moléculas de átomos de carbono aqui, e botar um oxigênio aqui de vez em quando, um hidrogênio aqui, um outro átomo. Será que eu não consigo? Se ele entender o modelo, ele consegue fazer as ligações. Tem que entender o mapa, tem que fazer o mapa mental e entender esse mapa mental, tá? Então, este exemplo aqui, a gente vai fazer um link com a próxima aula, tá? Isso aqui já está acabando, né? Demorei um pouquinho a mais, aliás, perdão. Então, a gente, esse aqui é o modelo, se não me engano, o professor Richard, esqueci o sobrenome dele, da Califórnia, né, da Universidade da Califórnia, a gente de modelo audiovisual de captar informações. Quando eu quero passar informações para os meus alunos, tem que tomar cuidado, esse modelo aqui é bem legal, né? Então, vamos lá, vou explicar o modelo, tá? Primeiro, a gente está vendo aqui, vocês estão vendo. Então, com os olhos, as imagens, então, tem uma linha grossa aqui, né? É o canal visual do cérebro, tá? Então, nosso sentido mais forte é a visão, né? Então, o canal visual é o mais forte mesmo, assim, é o mais potente, né? Se for falar o hardware mais potente é o sentido da visão. E os olhos são a entrada disso. Então, as imagens são muito importantes. Por isso que a nossa aula EAD fica muito prejudicada. Na sala de aula, eu tenho mais recursos e tal, né? Mas então, estou usando slide aqui, mas é pobre, né? Então, mas os nossos olhos, o canal visual é muito importante, tá bom? E, logicamente, a gente tem o canal, a audição, a fala, né? Entra pelos ouvidos dos alunos, tá? Então, os ouvidos é o segundo canal importante, né? Existem outros, mas esses são os dois principais. Primeiramente, o canal visual, e o seguinte, o canal verbal. O canal verbal, né? Aqui entra no cérebro no córtex visual e aqui entra no cérebro no córtex auditivo. Os dois, nas duas metades do cérebro, eles existem. Tá? O córtex auditivo, duplamente, e o córtex visual, duplamente. Tá bom? Então, os dois se juntam. Chama-se percepção, né? Isso aqui é integral, devia ter colocado aqui um mais, né? O modelo de soma, tá? Soma. Toda vez que existe essa fusão de sentidos, já começou um nível de percepção, tá? E a percepção já tem cognição, pessoal. Toda vez que existe percepção, os neurônios do sistema nervoso central já começam a atuar. Não é apenas órgão sensitivo. Entram também uma conexão entre o cérebro direito e esquerdo, tá? Tudo bem? Entra uma conexão entre os dois meridianos cerebrais, né? Então, essa fusão, isso chama-se memória temporária. A memória temporária, pessoal, ela atua também só na audição e só na visão. Mas ela, de fato, ela se consolida quando as duas se somam na percepção, tá? Então,
Existe a memória temporária, tanto auditiva quanto visual. Mas ela se consolida quando as duas se juntam. Tá? Tudo bem? Então, a memória temporária, quando juntou a informação visual. Então, por isso quando eu falo assim, olha para mim, olha pessoal, presta atenção em mim, isso é ótimo. Aliás, tem que fazer, né? Se a pessoa só está ouvindo, ou só está vendo, mas não está prestando atenção no que você está falando, né? Olha para mim e presta atenção no que eu estou falando. Você não está conseguindo ativar bem a memória, chama de curto prazo. A memória temporária, ou memória de curto prazo, ela necessita fusão de sentidos. Soma, tá? Necessita. Ela pode funcionar, mas funciona menos. Funciona menos, tá? Funciona menos. Então, ela funciona bem quando há fusão de sentidos. Então, pelo menos, pessoal, juntar os dois principais, que são o quê? A visão, né? E a audição. Tá bom? Ok. E aí, pessoal, existe um trabalho importante que o cérebro faz, que é transpor essa informação da memória temporária ou de curto prazo para a memória de longo prazo. Aqui, pessoal, tá vendo esse diagraminha aqui que a gente fez na esquerda aqui? Esse é o mapa mental que eu tinha, quer dizer, a gente tem mapas mentais internos, tá bom? A gente faz isso por codificação. O cérebro codifica. E a gente chamava isso de esquemata. Esses são os esquemas. Lembra da assimilação e da acomodação, né? Assimilação, a coisa vai entrando na memória, digamos assim, curto prazo, e na hora da codificação, ela tenta adaptar-se a uma acomodação, a um esquema lá, tá? E a briga entre esses dois é aprendizado, né? Então, vamos lá. Mas, Piaget, aqui é neurociência, e é neurociência, assim, do século XXI, tá? Século XXI. Deve ser, esse artigo aqui, se não me engano, é 2007, tá? Bom, então, esses modelos de mapas mentais, né? Ou o mapa mental que eu tenho de fato, certo? Está na memória de longo prazo. Esta memória de longo prazo, a gente vai ver o filme aí, divertidamente, brinca, né? E é verdade o que eu vou falar, muito é no sonho. No sonho, dormindo, a codificação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Pode acontecer também acordado, mas aí é só para gente competente, parece. Só as pessoas competentes e competentes mais é que conseguem fazer codificação acordado, tá? A maioria das pessoas, ou seja, os alunos estudiosos, dependem do quê? Depende do sono. Eles precisam dormir, um pouquinho pelo menos, para fazer essa codificação entre a memória de curto prazo, a memória temporária, para a memória de longo prazo. E aí eles conseguem recuperar. Por isso, pessoal, olha que interessante que eu vou falar, né? Tem muito aluno estudioso que não entende as coisas. Por quê? Porque eu não consigo fazer ele sonhar com o que eu ensinei para ele. Ele, né? Ele estudou, ele memorizou, guardou a memória de curto prazo dele. Mas como a gente não conseguiu fazer ele sonhar com aquilo, não conseguiu imaginar com aquilo não entra na memória de longo prazo dele. Então, muitos alunos estudiosos até tiram 10 na minha matéria, ou todas as atividades somativas que eu vou entregando para ele, mas eles não entendem de fato o que eu estou falando. Porque eles esquecem, simplesmente isso, eles esquecem, né? Eu tinha um aluno, eu não acreditava muito nisso que eu estou falando para vocês, mas eu tive um aluno que ele só tirava 10, mas brincando 10,5, né? Mas era 10, 10, 10, né? Aí, um semestre depois, eu fui meu aluno de novo, esse menino se formou na USP, tá? Na engenharia elétrica, com nota muito boa. Mas eu dei aula para ele no colegial, ensino médio. Aí ele, um semestre depois, ele falou assim, eu falei assim, pessoal, como a gente viu na aula no semestre passado, ele levantou a mão, professor, o senhor não ensinou isso, não? Né? Não, fulano, eu ensinei sim, tenho certeza, tal, né? O senhor não ensinou isso aí, professor, eu tenho certeza. Aí eu falei assim, você tá com o caderno? Tô. Aí, tá aqui, né? O senhor ensinou, né? Aí eu falei assim, pega a sua prova. Você tem aluno estudioso, né? Foi lá, pegou a prova e tinha tirado 10 na prova. 10, tinha acertado tudo. Mas o aluno estudioso, às vezes, não sonha com o que você não deu tempo ou não processou adequadamente para aquela realidade cognitiva apreendida. Ele apreendeu no sentido de incorporou, colocou na memória de curto prazo, não é?
que demora, por exemplo, 3, 4, 5 dias, talvez, né? No máximo. Uma semana no máximo. Na semana seguinte, a pessoa, em geral, esquece. Não esquece muita coisa, tá? Então, memória de longo prazo, ela fica. Fica, né? Por quê? Porque é de longo prazo. Ok? Bom, assim, então, a recuperação depende. A recuperação depende do exercício que se faz, tá? Então, quanto mais você exercitar, mais você recupera, né? Porque ela está armazenada, mas aí a recuperação, os próprios competentes ou competentes mais, eles vão apagando coisas na medida que ele não exercita. Como ele vai ver? Aí ele fala assim, eu não quero mais isso porque eu vou tentar esquecer. Ele fala isso. Às vezes não consegue, mas ele tenta esquecer, tá? Porque ele fala, eu quero me importar com outras coisas, né? Então, tem aluno que é assim, eu quero esquecer essas coisas, professor. Tá bom. Então, pessoal, só para o quadro geral, né? Aqui fala, em geral, das porcentagens de ativação, de entrada, quando a gente fala assim, experienciar, né? Então, a experiência da visão é 83% em média das informações. Isso ativa 30% do sistema nervoso sensitivo, tá? 30%, olha só. Audição, 11% das informações, que entra na nossa memória temporal, e só 2% dos neurônios. O olfato, terceiro, 3,5%. O tato, 1,5%. O paladar, 1%. Né? Por isso que as pessoas que são surdas ou cegas pior, né? Porque as cegas são piores, porque tem 30% do sistema neuronal está meio inativo, né? Então, fica só com isso aqui. Então, mas as surdas também perdem bastante, né? Mas os outros sentidos, a pessoa que é surda e cega tem bastante complicação, bastante dificuldade na apreensão. Nada impede de que ela consiga um grande desenvolvimento na parte da codificação, tá bom? Nada impede. Se ela conseguir abstrair as coisas, né, é um aprendizado mínimo, né, básico, para conseguir abstrair, nada impede que a codificação, porque o mundo imaginativo e os sonhos dela são muito potentes, tá? Graças a Deus. Então, mas o mundo de apreensão dela ficou, né, 92% prejudicado, tá? 92% prejudicado. Ou mais, né? 96%, 94% prejudicado, perdão, 94% prejudicado, certo? Bom, o Raimundo fala assim, não sei se desenvolve mais outros sentidos, eu digo só que é o que tem, né? Como ela tem aquilo, ela tem que fazer fisioterapia, né? Eu diria que o cérebro se adapta a escutar melhor, né? Em outros sentidos. Vamos lá. Então, o que eu só queria finalizar essa parte, né? Me estendi demais. É que o gargalo, né, pessoal? É que a memória de curto prazo, isso é uma estatística, tá? Como eu falei, slides de profissão de ciência de dados, né? Ela só atinge, em geral, 7 conceitos numa atividade de aprendizagem. Ah, professor, o que é isso? Uma aula de 50 minutos só dá tempo de 7 coisas. Na verdade, fala-se desse percentual aqui, ó, esse range, né? Entre 5 e 9, tá? Então, de repente, tem turmas que só conseguem 5 coisas, tá? E tem turmas que vão chegar até 9, tá bom? Então, mas em média 7. 7 é mais ou menos 2. Isso significa o quê? As coisas que ficam na memória de curto prazo, em média, 7 coisas, tá? Num dia, numa aula, tá? Ah, professor, eu queria dar mais. Vai ter mais, vai perder, porque em média é só 7, tá? Então, não adianta dar muita coisa, porque eles vão esquecer. Quanto mais coisa você der depois disso, eles esquecem mais fácil, inclusive, tá? Então, também, uma coisa só, pode ser que essa única coisa esqueça. Então, é melhor dar, por exemplo, 5, né? Esse seria o limite mínimo. Ele esquece 2 ou 3, mas fica 2, né? Fica 3, certo? Então, tudo bem? Não. Então, não pode dar de mais, mas também dá de menos. De repente, eles esquecem tudo. Dá para entender que pode esquecer tudo, né? Então, tem gente que fala, não, vou dar um assunto só e vou trabalhar um monte e tal, né? Se você trabalhar bem, né? Acho que pode ser. Mas se não consegue trabalhar bem mesmo, melhor dar pelo menos 3, 4, 5, né? Lógico, um assunto só, mas aspectos
conjunturais importantes para fazer conexões. Porque essas 5 coisas que você der, 2 ou 3 ou 4 podem ser esquecidas. Né? Então, pelo menos fique uma. Tá? Então, no fundo, eu queria finalizar essa parte aqui, né, pessoal? Então, quando você apresenta qualquer coisa, né, precisa ter chance de ele fazer alguma conexão. Se ficar tudo vazio, sem link, sem elo nenhum, periga de esquecer tudo. Tudo bem? Perigas, tá, né? O palestrante apresentou 6, tá na média, né? Tá, de 5 a 9, né? Apresentou 6 conceitinhos, né? Tudo na mesma aula, né? E o aluno conseguiu ligar A com C e E com F. Pode ser que ele sonhe com isso e essa conexão fique. Pode ser, né? Pode ser que não. Mas se não ficar nenhuma conexão aqui, se ficar só isolado, pode ser que ele esqueça tudo. Tudo. Pega essa. Pode ser que ele esqueça tudo. Aí você fala assim, nossa, parece que eu estou falando para as paredes. Não, professor. Não é que você está falando para você, dizer que você não percebeu, que você não conseguiu que os alunos tivessem uma conexão. Aí passa o dia, passa a semana, né? Em geral, muitas vezes pode acontecer que passa uma semana, passa o fim de semana, né? O aluno não entendeu, não lembra de nada. Ah, o que aconteceu, pessoal? Que turma doida? Não, professor, não é doida, não. Você não se ligou nisso daqui. A memória de curto prazo, né? Ela depende de codificação para memória de longo prazo. E se você não conseguiu fazer relações aqui, alguma relação, para que ele codificasse as duas juntas, né? Entendeu não? A com C e D com E. E aí ele conseguiu guardar duas coisinhas relacionadas. Aí na semana que vem você recupera isso. Se você não consegue... Tá vendo as flechinhas aqui, pessoal? Tá vendo as flechinhas? Se você não conseguir fazer flechinha na cabeça dele, perdeu. O pessoal de trombadinha fala, perdeu, né? Perdeu. Se você não conseguir fazer uma flechinha de relação entre os conceitos, não teve jeito. Provavelmente você perdeu mesmo, tá? A não ser que você faça uma musiquinha, ele lembra da musiquinha. Mas o conceito em si ele não vai lembrar, ele vai lembrar da musiquinha, tá? Por quê? Porque você conseguiu relacionar a musiquinha com ele. Mas o conceito ele não pegou, ele lembra da musiquinha, mas não lembra. Ele canta, igual tem várias pessoas que cantam em inglês, né, mais ou menos, mas não sabe o que estão cantando. Estão lá, né? Estão fazendo a sua brincadeira. É uma brincadeira, não é aula isso, né? Tá bom? Bom, eu vou pular isso daqui, pessoal. Né? Só queria dizer isso, que a gente tem que, né, lembrar do feedback claro, de profundidade adequada e tom certo. Né? Então, o que significa isso, né, pessoal? Vamos fazer eu estou comendo a aula do professor Suyama, né? Então, dá para perceber que eu estou comendo a aula do professor Suyama. Mas vamos fazer um Jamboard aqui, né? Para a gente fazer um feedback, para a gente dar chance do feedback. Lembrar disso, né? Que a gente consiga fazer sempre... O que eu vou pedir? Que a gente interaja via chat. Ou seja, eu vou abrir o Jamboard aqui para a gente fazer perguntas mesmo, tá? O Jamboard para a gente fazer perguntas. Então, eu vou abrir um Jamboard, tá? Vou colocar aqui brainstorm. Eu vou dar OK. Tá? Depois eu compartilho com vocês. Vou fazer um background desse quadradinho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui no meio, né, pessoal? Avalização das habilidades. Vamos colocar em vermelho? Bom, então, pessoal, o que vocês quiserem falar, vamos brainstorm, cada um escreva no WhatsApp, no chat, do que eu falei aqui, essa aula aqui. Então, vão escrevendo o que você acha importante quando você fala das habilidades. A avaliação é pensar na avaliação. A avaliação é pensar na avaliação, tá? Então, vamos lá. Eu estou recebendo, estamos aqui recebendo no chat, tá? Apareceu assimilação e acomodação. Muito bom, tá? Então, autoavaliar. Muito bom. Autoavaliar, pessoal, eu vou colocar de outra cor, tá? Vou colocar de verde. Vamos lá. Mapa mental. Ótimo.
Complementar, vou colocar de amarelo também. Fazer conexões entre os saberes. Certo. Também vou colocar em amarelo também, tá? Contextualizar. Contextualizar, eu vou fazer de outra cor, pessoal. Vou colocar de verdinho, de laranja. Contextualizar, vou colocar de laranja. É importante. Sinapse. Fazer sinapse. Fazer sinapse. Ótimo. Sinapse eu vou colocar em amarelinho também. MKO, demais, demais. MKO, eu vou fazer em azul. Fazer conexões mentais, certo. Fazer conexões mentais. Fazer conexões mentais é amarelinho também. Avaliação contínua é verde. Avaliação contínua é verde. Mapa mental. Apareceu? Já apareceu. Mapa mental, vou colocar um mais aqui, tá? Um mais. Porque apareceu mais uma vez aqui, tá? Assimilar. Apareceu aqui de novo. Vou fazer o assimilar mais aqui, tá? Feedback de qualidade. Feedback de qualidade. Vou fazer verdinho, tá? Verdinho. Feedback de qualidade é verdinho. Espiral avançando. Espiral avançando é o MKO, tá? É o azul. É o azul. Então, azul. Tá? É o MKO. Habilidades diferentes. Habilidades diferentes. É laranja, né? Laranja, tá? Laranja. Laranja. Mapa mental, apareceu de novo. Então, mapa mental, vamos por aqui. Mapa mental, mais. Explicar o processo, muito legal. Explicar o processo é laranja, tá? É laranja. Mapa mental ajuda muito na assimilação. Mapa mental junto com a assimilação. Nossa, então aqui é amarelo, mas é no meio dos dois, pessoal. Este amarelo fica aqui, pessoal. Ó, esse amarelo faz uma ponte aqui, tá? Sonho também é amarelo, né? Sonho é amarelo. Sonho é amarelo. Faz sinapse, faz sonho. Conexões sinapses, faz sinapse aqui. Não, faz sinapse e faz conexões mentais aqui também. Mapa mental de novo. Vou botar aqui. Sentidos, audição, visão, né? Os sentidos não apareceu aqui. Tem outra cor, será, para a gente fazer? Tem o pink, né? Vamos lá. Sentidos, né? Tá? Vamos achar um lugar para ele aqui? Assim. Vou botar o sentido. Bom, então, atividades lúdicas. Ela vai de novo aqui, tá? Atividades lúdicas, na verdade, né? Tá no meio dos dois. Atividades lúdicas está entre o rosa e o laranja. O atividades lúdicas está no meio dos dois, tá? Vamos lá. Reflexão é azul claro, tá? Reflexão é azul claro. Reflexão de novo. Apareceu aqui. Avaliação contínua, muito bom, né? Avaliação contínua, eu diria até que não tem. Avaliação contínua, pessoal, nem tem cor. Então eu vou fazer aqui, né? A avaliação contínua é vermelho também. Porque a avaliação das habilidades é um tipo de avaliação contínua que não tem cor. Aqui eu não botei cor, tá? Ok? Vamos lá. Visão e audição. Apareceu de novo aqui. Visão e audição. Visão mais. E audição mais. Apareceu aqui. Organização e planejamento. Organização e planejamento é laranja, se não me engano. Exatamente. É laranja. Tá? Laranja.
Fixação e sentido. Fixação e sentido é memória, né? Então, o sentido está aqui. Vamos colocar aqui um laranjinha disso, um rosa disso, né? Cadê? Fixação e sentido, tá? Ah, sentido. Ah, perdão. Então não é rosa, não. É azul claro. Tá? É azul claro. É azul claro. Sentido no sentido de sentido de fusão dos sentidos. Assim, fusão dos sentidos é aqui. É o rosinha, tá? Fusão dos sentidos é o rosinha. Fusão dos sentidos é o rosinha. Habilidades diversas. Habilidades diversas é laranja, né? É laranja, né? Laranja. Confirmar se o processo foi positivo. Confirmar se o processo foi positivo. É azul claro, né? É azul claro. Vou diminuir um pouquinho para ele entrar aqui, né? Imagens é importante, é a visão, tá? É a visão. Positivo. Vou só corrigir o positivo aqui. Independência de conhecimentos. Interdependência, perdão. Interdependência é laranja, é amarelo. Amarelo. Mapa mental apareceu de novo aqui. Tá forte, né? Ótimo. Ótimo que esteja forte. Eu vou aumentar ele, né? Para dizer que ele está maior, né? Certo? Quantas ele está bombando aqui, né? Certo? Refletir. Reflexão. Formular perguntas. Muito bom. Formular perguntas. Formular perguntas é laranja, tá? Laranja. Compreender para ser compreendido. Muito bem. É o azul claro, né? Compreender para ser compreendido. É o azul claro. Avaliação. Gislaine. Eu não vou colocar o seu aqui tão grande, porque reduz para 3 palavras. Reduz de novo o seu para 3 palavras para a gente colocar o seu, tá? Fazer desafios. Fazer desafios é laranja também, tá? Laranja. Fazer desafios. Então, deixa eu só ver o horário aqui, pessoal, que eu queria explicar uma coisa, né? Se a Giz, que estava aqui, né? Há 10 minutos atrás, redigir de novo com... Deixa eu colocar... Eu vi a Ney aqui. Cadê a Ney? Eu fiz algum. Memória auditiva e visual. Aqui. Neide Ramos. Eu faço questão de colocar o seu, tá? Neide Ramos, o seu aqui está entre o rosa e o amarelo. Mas eu vou colocar em rosa, tá? Mas ele seria entre o rosa e o amarelo, tá? Seria no meio dos dois. Então, teria que jogar isso aqui. Eu consegui fazer uma intersecção? Então, você faz aqui. Tá? Estaria entre os dois, tá? Então, bom, pessoal, a Giz conseguiu fazer, reduzir o dela? A Giz conseguiu? Não. Então, Giz, aqui, tem outro. Reavaliar após o feedback. Esse daqui é azul com certeza, tá? Azul com certeza. Então, eu só quero... como eu estou comendo a aula do professor Suyama já, né? Eu queria só explicar para vocês o que eu fiz aqui, tá bom? O que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Primeiro, tá tudo guardado, a gente vai considerar tudo. Só que agora, para não estourar demais a aula, já estourou um pouquinho, né? Pessoal, né? Ótimo. Vocês percebam que a aula digital ou a aula EAD, ela tem uma dificuldade, que a interação não é tão dinâmica quanto na sala de aula. Então, é dinâmica de alguma forma, mas ela não é tão dinâmica. Então, peço perdão para isso, né? Mas o Jamboard, acho que foi o Raimundo, alguém perguntou
né? Então tem que ir fuçando, né? Mas tem que ir não. Fuça se quiserem. Então a gente sugeriu essa ferramenta porque ela é legal, assim, ela é prática, né? Do Google. Todo mundo que tem Gmail tem acesso a ela. Ela permite fazer coisas tipo aqui. O Brainstorm é uma coisa muito boa. Qual que é duas finalidades dele boas, né? Primeiro, deixar cada um falar. Segundo, ajudar a que sintetize. Então, se a pessoa não consegue sintetizar em 3 palavrinhas, não é que ela está perdida, ela está iniciante, mas o conceito dela não é um conceito, são vários conceitos. O problema é que eles não estão interligados, tá bom? Então é melhor deixar de lado um pouco esse e voltar atrás ou na frente de um conceito que já esteja pontual, tá? Então o brainstorm serve só para expor conceitos já pontualizados, atomizados, tá? Se eu ainda tenho que falar demais, aquilo não é um conceito, são vários conceitos que ainda estão bagunçados na minha... E não é que eu esteja, digamos assim, competente mais. Eu memorizei, mas ainda não consigo memorizar no sentido. Eu tenho uma memória no sentido de linguística, concretamente, que né, eu consigo pegar a frase inteira, mas eu ainda não digeri a frase, tá? Ok, então, primeiro isso. O brainstorm serve para essa finalidade. Depois, a divisão em cores é importante para ajudar os alunos a classificar. A classificação é uma habilidade, né? Que a gente vai treinando com o tempo, né? Vai ganhando mais habilidades, né? Mas para chegar numa competência. Então, a classificação colorida, por isso que o Jamboard permite você fazer várias cores. Aqui, se eu tivesse mais umas 2 cores, seria melhor, mas tá bom. 5 cores tá bom, não tá mal, né? Mas se tivesse mais umas 2 cores, seria melhor ainda. Então, a classificação, tá bom? Então, dividida mais em classes, né? Seriam atividades deles mesmos, certo ou não? Aqui, o que o professor ou que outros façam, né? Refletindo junto com eles, tá? Aqui é planejamento do professor. E aqui, coisas mais emotivas, quase sentimentais, emoções, tá? E aqui, processo de avaliação. Então, processo de avaliação, eu acho que a gente chegou bem. Bom, acho que essa aula, pelo menos, atingi bem meus objetivos, tá? Então, eu só queria... Professor, Oi, é quem tá falando? interessante que eu fiz, é a Neide, eu fiz Oi, essa semana com as crianças esse brainstorming e escrevi a palavra. E era sobre contos de assombração, que nós já fizemos 2 aulas EAD, né? Porque é EAD com eles, e eu já fechei com a palavra. Interessante o senhor falando, ninguém falou uma frase ou uma expressão. São crianças do 4º ano. Todos eles, talvez porque o assunto seja mais fácil, mas eu estou contente, porque todos falaram palavras do que nós havíamos conversado e escrito e produzido sobre contos de assombração. Não vieram expressões, então eu legal. acredito que isso seja muito lindo, né? Não, é muito lindo, muito legal. Elas entenderam a finalidade do brainstorm, tá? De deixar, Sim. inclusive, de deixar o outro falar, tal, né? Ó, então, eu só queria, antes de passar a lição, essa foi a atividade conjunta, a lição de casa, que o professor Suyama falasse, para a gente não perder o professor Suyama aqui, né? Porque ele tem uma coisa importante para falar da continuidade do curso. O professor Suyama está conosco ou eu perdi ele? Deixa eu ver aqui. Tô por aqui, Ah, Nami. então, o professor Suyama podia falar da parte que cabe, que a gente não perder esse final de aula? Claro, claro. Não, é coisa rápida. Deixa eu só tentar... Posso Eu compartilhar a tenho que tela tirar a minha aqui? tela? Tenho que tirar a minha tela? Ou não, você pode tirar, né? Eu acho que posso. Ah, não, Deixa eu eu ver. tenho que tirar. Eu tirei minha tela, tá? Apareceu aí para vocês, né? Apareceu. Para mim apareceu. Sim, apareceu. Sim, apareceu. Apareceu. Deixa eu só me achar aqui, que agora eu não sei qual é a tela que eu compartilhei. Tá errado. Essa aqui que eu preciso compartilhar. Deixa eu ver se dá para aumentar. Aumentou. Bom, todos estão vendo aí a apresentaçãozinha com o Arduino na tela? Sim. Então, a partir de hoje vai se encerrar, né? O professor Binami ainda vai continuar a aula, mas
Depois da aula de hoje, a gente vai passar para uma segunda etapa do curso, né, que é justamente onde a gente vai mexer com com esses dispositivos que estão na tela aí, que é o Arduino, né, e aprender como controlar coisas com o Arduino, né. Então, a gente havia, antes mesmo de começar as aulas, aí retomando as aulas, a gente passou para vocês lista de componentes que seriam usados agora no curso, né? Esse principal deles, né? Esse do meio, esse Arduino aí em azul, seria o modelo Arduino Uno, né? Mas tem outros modelos que também podem ser utilizados e ao longo das aulas a gente vai explicando, né? Mas dependendo do nível em que você entrou a gente tinha originalmente dois níveis, né? Nível básico e nível avançado, mas depois a gente deixou isso livre, vai deixar o material todo disponível para que vocês olhem, né? Mas dependendo se você é mais iniciante ou já é proficiente em Arduino, a gente vai usar uma ferramenta diferente para fazer a programação do Arduino, né? E é isso que eu vou deixar depois, a gente vai colocar como uma atividade para que vocês façam em casa, né? Já que a gente vai retomar as aulas depois só no dia 17 de outubro, instalar esses programas no computador de vocês, porque eles vão ser a base para desenvolvimento dessa segunda parte do curso, né? Então, quem estiver iniciando, né, nunca mexeu com Arduino e estaria no curso básico, né, que a gente tinha proposto originalmente, a gente vai usar uma versão do Scratch, tá? Que é esse variante que a gente chama S4A, Scratch for Arduino, né? Que a programação, a gente vai dizer o que a gente quer que o Arduino faça através de um diagraminha de blocos aqui, né? Isso que a gente está vendo na tela é o programa, é como a gente vai dizer ao Arduino o que ele quer, o que a gente quer que ele faça. Então tem muito material na internet do Scratch e tal, mas a gente, como eu disse, eu vou deixar como uma atividade depois como fazer a instalação e vídeos, né, tutoriais para que vocês consigam fazer isso em casa, e a gente vai estar à disposição aí para tirar dúvidas ao longo da semana, das próximas semanas também. Fiquem realmente à vontade de contatar pelo WhatsApp ou sim, por e-mail, que acharem mais fácil. Quem já tem alguma noção do Arduino, né, que iniciaria no curso avançado, né, que a gente havia proposto, a gente vai começar trabalhando com uma ferramenta um pouquinho diferente, que é o ArduBlock. Esse software, né, esteja instalado, mas vejam que também é um tipo é uma plataforma que permite que você faça o programa, né, diga o que o Arduino vai fazer através de bloquinhos, né, que facilita bastante, mas ainda assim ele limita um pouco, né, mas já faz bem mais coisa do que o Scratch. Então esse daqui seria para quem vai fazer já tem uma noção do Arduino e entraria naquele curso avançado, né? E por fim, só para vocês terem uma comparação, né? Quem tiver no avançado, lá no final, vai ver um pouco mais a programação, que é a programação nativa do Arduino, né? Que é usando essa interfacezinha aí, onde você vai digitar os códigos, né? Para informar o Arduino o que você quer que ele faça. Ele é próximo ao que a gente chama uma linguagem de programação chamada C. Tá? É bastante utilizada aí na engenharia, né? Na parte eletrônica. Mas, de qualquer forma, não vai ser o foco do curso a gente trabalhar diretamente nisso. No final, quem tiver no avançado vai acabar mexendo um pouco mais. Tá? Mas a gente, quando for necessário, a gente faz uso desse daqui no Scratch, por exemplo, a gente vai precisar usar esse programa para fazer uma preparação do Arduino, para que ele consiga conversar com o Scratch. Mas, de novo, vai estar tudo no tutorial que a gente vai passar para vocês. E ao longo do curso, a gente vai abordar vai ensinar para vocês como fazer o controle de alguns dispositivos. Tem vários outros, né? Mas só para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui está mais ou menos disposto assim. A minha esquerda aqui seriam dispositivos mais básicos, né? Por onde a gente vai começar, principalmente
quem não tem nenhuma experiência com Arduino, né? Então nós vamos aprender como controlar, acender, desligar LEDs, né, luzes, produzir som com um dispositivo que a gente chama de buzzer. Aqui a gente tem 2 exemplos de motores que a gente também vai poder controlar com Arduino. E aqui 2 exemplos que a gente chama de controle de entrada, né? Um chamado potenciômetro, aqui é um botão simples. Então a gente vai ver isso aqui, pretende, né, abordar, já tem os vídeos inclusive gravados, né, explicando como fazer o controle desses dispositivos usando aquele Scratch for Arduino, né? E depois no avançado, né, turma que a gente tinha projetado originalmente, né, como avançado, daí já vai fazer uso de outros dispositivos, né, que aqui a gente tem nossa direita, né, parece um carinha de um robô aí, mas é um sensor ultrassônico que é para medir distância de um objeto. Tem aqui embaixo, né, o display LCD, também para fazer o controle desse display. E tem um sensor aqui, nesse caso, um sensor de luminosidade. E, finalmente, talvez o que expande bastante as possibilidades é comunicação por Bluetooth, né? A gente vai conseguir interagir com um celular. Então, por exemplo, o celular mandar um comando para o Arduino acender um LED ou ali movimentar um certo motor, né? Então, é só para ter uma ideia do que vai ser abordado. Então, a partir dessa semana, né, a gente já vai disponibilizar no Tidia esses tutoriais e deixar o livre acesso para que vocês vejam, né, tendo interesse aí, deem uma olhada em todo o material, e a gente vai ficar, mas principalmente, como eu comecei falando, né, para a primeira aula da segunda etapa aí do curso, os programas para fazer a programação do Arduino, né, que vão ser importantes, o Scratch for Arduino e o Ardublock. E é isso. Mina, acho que você tá fechado o microfone. Só tem alguma dúvida? O que o professor falou? Não, tranquilo. É para o próximo sábado? Não, a gente vai Não, só retomar falar a agenda do curso, por favor. A agenda, os próximos dias, por favor. Ah, sim. A gente vai retomar essas aulas aqui que eu estou mencionando, vai ser a partir do dia 17 de outubro. Né? Na semana que vem a gente não vai ter esse encontro ao sábado, mas o material, como eu disse, vai estar disponível online, né? Esse tutorial para ser seguido, né? Para fazer a instalação. Mas a gente retoma as aulas síncronas, né? No dia 17 de outubro. Então vão ser aulas no dia 17 de outubro, 24, depois em novembro, né? Dia 7, 14 e 28. Mas talvez seja melhor passar isso depois no próprio Tidia, né, informando quais são as próximas datas e, inclusive, como serão, a princípio, a gente teria que fazer duas turmas em paralelo, né, uma para quem ainda não tem nenhuma experiência com Arduino e outra para quem já tem, né. Então, a gente deve informar qual vai ser a plataforma que vai ser utilizada. Acho que a gente não vai conseguir usar as duas turmas o Zoom, por exemplo. Talvez uma das turmas tenha que usar Google Meet. Mas a gente passa essas informações todas pelo Tidia. Professor, esse kit a gente vai precisar comprar, então, provavelmente para o mês de outubro. Quem não tem o kit, por exemplo. Então, a gente vai começar a fazer uma atividade no dia 17 que não necessariamente precisa ter o kit para quem está iniciando, né? Quem está no básico, que é justamente aprender a mexer no Scratch. Mas é importante, né, ter esse kit aí ao longo do mês de outubro, sim, porque senão aí vai ser um pouco mais complicado para acompanhar o que a gente vai apresentar. Como eu faço para interligar um LED com um Arduino, né? Ou como eu faço para produzir o som com o Arduino, né? Então, isso é importante. O professor, a lista de material se encontra onde? Eu acho que ela foi divulgada um tempo atrás na lista do WhatsApp, mas eu passo de novo para vocês. Aí eu vou
pedir para os monitores divulgarem novamente no WhatsApp e também colocou no Tidia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu estava dando uma olhada lá no Tidia, na parte do repositório que a gente vai pegar essas informações, porque tem tanta coisa lá que sim. a gente não sabe aonde busca, né? Não, com certeza. Vamos tentar concentrar tudo que vai ser do curso naquelas atividades. Então, sempre que tiver... a orientação vai ser colocada naquelas atividades, na aba de atividades do Tidia, assim como o professor Minami tem feito, né, de indicar, postar os slides, né, no Tidia, a gente vai usar o mesmo mecanismo. O repositório, aos pouquinhos a gente vai organizando um pouco melhor lá, que tem bastante arquivo de fato. Porque por ali fica complicado, né, porque tem muita coisa. Que a gente deixou material que já foi utilizado para manter uma memória do que já aconteceu ao longo dos cursos, né? Mas vamos seguir pelas orientações que aparecem naquelas atividades, né? Que tem acho que fica mais fácil. Então a gente vai colocar isso daí como uma atividade para vocês, indicando qual é o canal do YouTube onde estão sendo colocados esses vídeos tutoriais, qual é a sequência a ordem, né, para assistir os vídeos, né, que são vídeos curtos. Então, quem quiser só ver como é que eu faço programação quero usar o Bluetooth com Arduino, ok, então vai ter um vídeo só explicando como uso o Bluetooth com Arduino, mas pelo menos para a gente indicar qual seria a sequência, para quem começar do zero e ir avançando, como o professor Minami falou, aí para seguir uma sequência aí, né? Tendo qualquer dúvida, Tranquilo. Realmente pode entrar em contato pelo WhatsApp com os monitores, e eu vou enviar assim a lista de componentes aí pelo WhatsApp, e também no Tidia eu disponibilizo isso logo mais. Né? Então, pessoal, vocês me aguentam mais 2 minutinhos para mim falar da lição de casa? Pode ser? Sim. Tá bom. Sim. Obrigado. Desculpa, que a gente atrasou um pouco, né? Então, vamos lá. Então, vocês conseguem ver a minha tela de... Não está vendo? Sim. A minha tela com a lição de casa. A tela anterior, eu já coloquei o link do Jamboard que a gente fez, tá bom? Então, todo mundo que estava no chat e todo mundo que contribuiu, né? Já tem presença. Então, o que está lá, o que a gente fez até agora, é referência. Quem quiser fazer em casa um pouquinho a mais, pode fazer. Só peço para tomar cuidado para não apagar o que os outros fizeram, porque já aconteceu, tá, pessoal? A pessoa foi fazer lá alguma coisa nova e apagou dos outros. Mas corra esse risco. Só tomar cuidado com isso. Então, e todo mundo que não assistiu a aula vai continuar colaborando lá, tá? Para fazer a presença, né? Bom, vamos lá. Lição de casa. Eu abri um fórum no Tidia 4, né? Qual a melhor avaliação? O Tidia não estava entrando. Deixa eu ver se eu consigo entrar no Tidia. Ele não estava entrando agora, tá? Tá fora do ar. Eu também de manhã tentei nada. De manhã eu entrei. Caíram. Fora do ar. Tá bom. Então, paciência. Mas já tem um fórum no Tidia, qual a melhor avaliação. Então, a lição de casa tem 2 partes, tá? Você entra no fórum lá, igual a gente fez agora, mas o fórum é analógico. O que a gente fez aqui é digital, tá? Brainstorm é bem digital, né? É poucas palavras. No fórum pode escrever, tá? Pode. Só que vocês escrevam o que cada um acha e comenta 2 outras pessoas, né? De preferência, diferentes do que vocês acham, tá? Então, é legal que você, pelo menos, colocar uma postagem e comentar 2 outras, de preferência, mas pode ser gente que você concorda plenamente, tudo bem, mas se é para ser uma atividade mais construtiva, vale a pena você comentar pessoas que falam coisas bem diferentes do que você acha, tá? Tá bom? Então, empático, né? Certo? Então, uma postagem, 2 pessoas, e comentar 2 pessoas, comentar pessoas diferentes, né? Ok. Tarefa 2. Lição de casa. Fazer um mapa mental. O brainstorm não é mapa mental. O brainstorm é só ideias que você vai agrupando de alguma forma, alguma categorização de cores, por exemplo, né? Como a gente fez o exemplo que a gente fez aqui juntos, né? O mapa mental é ligar, né? A com B, B com C e tal. Então, quantas coisas? Sei lá, 5, né?
E aí, cada um veja, né? Mas não precisa fazer muito, mas 5 tá bom, 7 tá bom, 9 tá bom, mas muito, muito não. Tá? Então, tudo bem? Então, acho que umas 5 coisas sobre a avaliação. Mapa mental. Tá bom? Tá claro a lição de casa, pessoal? Essa segunda parte aí do mapa mental, eu vou fazer o mapa mental com o que eu criar ou com base no item 1? O seu mapa mental pode acontecer... quem que está falando? Quem que está falando, perdão? É a Sandra Vargas. A Soda, perdão? Ficou? Sandra Vargas. Sandra. Então, Sandra, como eu falei, né? Pode ser que você vai fazer o mapa mental, você esqueça tudo que a gente falou hoje e você pegue só as coisas da sua memória de longo prazo, tá? Então, sinta-se à vontade. Você pode falar das coisas que a gente falou, se acha bem, né? Tá bom? Mas é falar sobre avaliação. O seu mapa mental de avaliação na sua aula, tá bom? Então, se a gente conseguiu ajudar você a colocar alguma coisa, né, a mais aí, então, beleza. Se não conseguiu, não tem problema. O que a gente está tentando compartilhar com vocês, pessoal, são as coisas recentes que dizem que ajudam em projetos, né? Tá bom? Projetos pedagógicos, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas têm mais familiaridade com ou competente, bastante competente, com certeza, em aula expositiva tradicional, né? Não tem problema, pode ser só Edson, desliga o microfone. Então, não precisa ser dessa aula, pode ser qualquer mapa mental de avaliação, tá? Não, o Paulo, pessoal, o melhor mapa mental é papel e caneta, melhor. Aí você bate uma foto e manda pelo Tidia, tá? Então, o melhor é não complicar, não precisa fazer coisa assim, office. O melhor mapa mental é na mão, né? Tá? O melhor é na mão. Né? O menos é mais, é isso? Só tomar cuidado para fazer uma coisa que saia bem na foto, porque se você faz com um lápis muito fraquinho, uma caneta muito fraca, na foto a gente não enxerga. Então, fazer um mapa mental com caneta, com cor, né? Que você consiga fotografar e sair bem na foto. Único cuidado, tá bom? Menos é mais, exatamente, né? Isso aí, muito bom. Valeu. Ok. Então, pessoal, eu atrasei um pouquinho. Voltamos 11h15, daqui a 7 minutos, pode ser? Pode ser formato digital, Rafael, pode ser. Pode ser digital, não tem problema, tá? Sim, pode ser.